Olá a todos! Estamos nós de volta aqui no nosso canal, Umbanda e Brasilidade, para trazer assuntos pertinentes à religião de matriz afro, Umbanda. E hoje, a primeira coisa que eu vou perguntar, você já está manjada, né? Você já se inscreveu no nosso canal? Nosso canal é recém-nascido, ele é novinho. Então se inscreva, além de curtir, se inscreva. Se quiser no alto, lá em cima à direita, tem um sininho. Esse sininho, se você clicar nele, você vai receber uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Vendo só? Espero que colabore conosco. Hoje, o que nós vamos falar hoje? Tem um assunto bem bacana para falar hoje. É? Pensei e falei, é isso. O que será? Quartinhas. Quartinhas. É. Realmente é uma coisa importante para as religiões de matriz afro. Mas não é embora pareça simples, não é tão simples assim. É um assunto cheio de simbolismos, controverso para alguns, para nós não. Por quê? Umbanda e Brasilidade não está aqui para dizer o que você tem que fazer. Correto. Umbanda e Brasilidade existe para que você conheça as várias possibilidades de culto, de maneiras de fazer e optar pela que você acha melhor na realidade. Umbanda e Brasilidade não está aqui dizendo que isso é certo, que isso é errado, que essa casa faz assim, não. Todas as casas estão militando e fazendo o seu melhor, ou o que acham que é o seu melhor. Então, na realidade, é isso. Então, falemos de quartinhas. Primeiro, temos várias... por que quartinha? Na realidade, a quartinha porque é uma medida. Na realidade, é 1/4 da medida inglesa. Não é nem de litro, não é 1/4 de litro, não. É 1/4 da medida inglesa de volume. De volume? Eu agora já até me esqueci, já pesquisei isso, mas até esqueci. Mas aí 1/4 de galão. 1/4 de galão. 1/4 de galão em inglês. Aí, porque isso é lá atrás, né? Então, na realidade, antigamente, todas as quartinhas tinham esse mesmo volume d'água, ou de líquido. Hoje, na realidade, se convencionou chamar quartinha tudo que tem esse formato e que tem essa função. E você tem quartinha de tudo que é tamanho, e de vários materiais diferentes. Aí, isso influencia? Não, na realidade não. A quartinha, primeiro, ela é feita para reter água. Antes de falar da quartinha, vamos falar de uma coisa que as pessoas não se dão conta hoje. Porque nós temos facilidade. A gente abriu a torneira, temos água. Mas pense bem, volte no tempo. Você está lá no deserto, né, da Tanzânia, ou lá em estado tribal. Por exemplo, o culto de orixá africano, Xangô, Ogum, tem 4.000 anos atrás. Só, né? Então não tem água encanada, não tem SEDAI, não existe isso. Então, pensem, eu quero manter uma quartinha de água, de oferenda para culto do meu orixá. Isso significa que você terá que andar muitos, às vezes quilômetros, para pegar a água potável mais ou menos, né? Mas que dê para beber. E vai reservar uma parte desta água com fins religiosos. Então o que hoje parece uma oferenda sem valor, eu vou botar água ali. Não. Ficou sem valor porque hoje nós temos uma facilidade, um conforto que no passado não existia. Eu vou encher minha quartinha, eu vou dar océ na minha quartinha. Ou seja, eu vou trocar a água dela e lavá-la. Hoje é fácil. Mas e há 4.000 anos atrás? Era fácil assim? Não. Então, por isso que tem um valor. Não, mantenha a sua quartinha com água. Mantenha a água em bom estado. Parece que é uma coisa óbvia, fácil. Porque estamos hoje em dia. Mas não era. Primeira coisa. Voltamos agora, falamos da água, agora voltamos à questão da quartinha em si. A quartinha, qual é o símbolo? O que ela representa? Primeiramente, a quartinha representa um útero. Então, na realidade, inicialmente, a quartinha só deve ter água. Água doce, que é uma água que
Ninguém rega as plantas com água salgada, ou do mar, não. É água que fertilize, né? Uma água de agricultura, vamos dizer assim. E que fica contida naquela quartinha que representa o útero. Muito bem. Aí se cria míticas diferentes, né? Aí, com o passar do tempo, agora nós temos a questão das quartinhas com alças, que são de entes femininos, e quartinhas sem alças para entes masculinos. Isso é uma outra situação também. Porque, na realidade, você tem entes que, na realidade, não são nem masculinos nem femininos. Eles são positivos energeticamente ou negativos. Quando eu digo negativos, não é ruins, não, negativos, yin e yang. Então, os orixás que são teoricamente masculinos são positivos. Os femininos, Oxum e Iemanjá, são negativos. Por que é melhor falar em negativos e positivos? Porque você tem orixás que não vão se enquadrar nessa questão antropomórfica de masculinos e femininos. Como, por exemplo, Exu. Exu o quê? Masculino ou feminino? Não, ele é ambos. Oxumaré, uma parte do ano é uma coisa, outra parte é outra. Iroko, que é uma árvore. A árvore é o quê? Masculino ou feminino? Pegou. E não vai dar, né? Então, na realidade, é melhor separar por positivos e negativos, que fica mais fácil. Mas aí, convencionou-se que as quartinhas com alça... Tem uma quartinha com alça aí? Pega aquele aí, pega aí. Voltamos já. Voltamos já. Ó, isso é uma quartinha com alça, muito bem. Olha que bonitinho. Opa, Aí, criou-se a mítica que, teoricamente, isso aqui seria uma mulher com as mãos na cadeira. E só por isso que a quartinha com alça vai para o negativo, para as meninas. Ainda tem um adorno aqui. Se põe enfeitinhos e tal. E as quartinhas sem isso seriam as quartinhas positivas de orixás. Vamos mostrar uma. Não tem. Essa sem alça. Muito bem. Aí temos a variação de tamanho. Quartinha pequena, maiorzinha, média, grande. E aí depois de um determinado tamanho, elas são chamadas de porrão. Entendeu? Aí vira um porrãozinho. É uma quartinha bem... Os nomes são ótimos. Exatamente. E tem variação de materiais. Por exemplo, essa que você mostrou é de barro cru. Aí você tem as de barro cru invernizado. E você tem isso aqui, quartinhas de louça. Tá? E ainda tem... Essa é grande. É isso aqui. Ó, que é uma quartinha de barro, só que de barro branco. Não é barro vermelho, tá? Muito bem. Muitas casas de Umbanda preferem as quartinhas de louça. Tem quartinhas de louças coloridas também, trabalhadas e tal. E temos de barro invernizada, marajoara agora. Marajoara. Muito bem. A vantagem, as quartinhas de louça ou de barro invernizado, elas retêm a água muito tempo. Não precisa que se troque a água com frequência, esse tipo de coisa. Porém, por ela ser vitrificada, ela não transpira, que nem o filtro da vovó. Lembra o filtro da vovó Fernandozinha? Que a água era sempre fresquinha e tal. Por quê? Gostinho de terra. Isso, gostinho de terra. Porque ela troca umidade com o meio ambiente. Ou seja, ela fica meio úmida, embora não vaze a água. Que é o princípio da quartinha de barro cru. Quando a quartinha é vitrificada ou invernizada, alguma coisa, ela perde essa propriedade. E essa propriedade, ao nosso ver, note bem, não condeno quem usa outra quartinha, até porque ela é mais cômoda. Ao nosso ver, essa questão dela fazer trocas com o meio ambiente torna a quartinha mais viva, vamos dizer assim, e melhora as propriedades defensivas da mesma em caso haja um problema com a corrente de orixá da pessoa e assim por diante. Que numa quartinha de louça fica mais difícil de você ocorrer. Sendo que na quartinha de barro também a água vai secando, porque ela vai trocando com o ambiente. Enquanto a quartinha é vitrificada, a água não seca, mas ela apodrece. E ela depois fica mal cheirosa e assim por diante. Então está arriscado você deixar ela muito tempo lá esquecida por alguma razão. E quando você abrir, você vê, pô, a minha quartinha de orixá é água podre. Você está entendendo? Água vencida. Então, essa
E entre água vencida e nenhuma água, é melhor nenhuma. Então a quartinha de barro tem essa vantagem, que ela vai secar e a água vai sumir. É melhor do que ficar uma água podre, não é verdade? Como vê, tem muitas situações nessas questões de quartinha. Os enfeites. Tem muitos terreiros que gostam desses enfeitinhos. Na realidade, é irrelevante. E eu vou ser sincero, sabe por que põe tanto enfeite? Para diferenciar. Porque às vezes você entra na casa de Exu, por exemplo, tem trocentas quartinhas, aí você, qual é a minha? A minha, você sabe que você fez o enfeite, entendeu? Que diferencia e identifica a sua quartinha, melhor botar um nome, né? Fica mais bonitinho, né? É melhor. E é uma das principais funções. Ainda tem essa questão do esmero, né? Você fez um enfeite, tá mentalizando aquilo ali. É um processo de namoro, de conexão com o seu ente, né? Que está teoricamente plantado ali ou vinculado àquela quartinha. E montar a sua energia material espiritual. Sim, que você está cuidando, né? É lógico, exatamente. Sim. Personaliza, né? Exato. Imagina se você tem a quartinha de Ogum, de Oxóssi, tudo igual. Vamos dar uma personalizadazinha, né? Essa aqui é do fulano, essa aqui é do Beltrano, né? É melhor. Ficava mais simpático, né? Fica mais simpático. Afinal, religiosidade é uma opção. Você não é obrigado a fazer quartinha, não é obrigado a nada. Mas já que está fazendo, coloque amor no que está fazendo, né? Coloque um pouco de carinho, de devoção. E isso tudo é muito bonito e acaba tendo um resultado final na sua conexão com o orixá. Isso é um fato. Tem alguma coisa de quartinha que nós deixamos de falar? Quartinha de barro branco, nós mostramos, mas não falamos. Não falamos, né? As quartinhas de barro branco, elas são utilizadas, na realidade, para os orixás funfun. Orixás funfun são aqueles orixás do branco, né? Oxalá, esse tipo de coisa. Então, ao invés de usar uma quartinha de barro vermelho, utiliza-se uma quartinha de barro branco, que também não é, que ele funciona como se fosse um barro vermelho, ele transpira, ele troca água com o meio, porém, ele é de barro branco. Aliás, se você vai comprar uma quartinha de barro branco, aqui vai um macete, geralmente são as quartinhas que mais dão defeito e vazam. Então, na loja mesmo que você vai comprar a sua quartinha de barro branco, encha d'água e teste. Porque a chance dela vazar água é de 80%. Aí você peça outra e vai trocando. Senão depois vai dizer, não, foi demanda, o orixá não quer. E tem essas coisas, né? Mas não é o orixá. É um tipo de barro na olaria. E o barro branco, quando ele é cozido, ele fica mais sujeito a trincas. Entendeu? Então, a quartinha de barro branco vazar é muito comum mesmo. Então verifique, certo? E por último, porém não menos importante, que nós já estamos nos alongando muito, mas como eu falei, o assunto parece simples, mas ele envolve muitos desdobramentos. O que vai dentro da quartinha? Muito bem. Primeiro, inicialmente, como eu falei, só água. Muito bem. Mas eu quero montar uma quartinha vinculada a um orixá, ou vinculada a um egum, a um exu, a um preto velho. Isso também pode acontecer. Um catiço, vamos chamar. Bom, você vai usar o quê? Alguns elementos de força e de conexão com aquele orixá. Mas algumas coisas realmente não serão impossíveis de você usar. Vou botar uma fava. Fava é uma semente. Se você botar uma fava de molho na água, ela vai se desmantelar em poucos dias. Então, você terá que fazer opção por materiais que não se deteriorem, ou pelo menos rapidamente, né, com a água, né? Eu vou botar uma ideia de ferro, ele vai enferrujar, mas vai enferrujar lentamente, de vez em quando você vai limpar. E no caso, por exemplo, uma quartinha de Ogum, ter um pouco de ferrugem dentro, não é condizente, não há problema, e assim por diante. Então, normalmente, muitos utilizam geralmente um otá de orixá, uma pedra, né? Essa nomenclatura otá também é engraçada, porque na realidade o termo na língua correta seria jacutá. Mas vamos seguir. Adaptações linguísticas. Isso. Você vai se perdendo, vai mudando. Mas de qualquer forma, você vai ter a pedra vinculada àquele orixá e alguns elementos de poder vinculados àquele orixá. É de Oxóssi, põe um orfazinho, é de Ogum, põe uma espadinha.
esse tipo de coisa que remeta, né, aquela conexão com o orixá, seja de Exu, um tridentinho e assim por diante vai. Por quê? É comum também que as pessoas plantem essa primeira etapa do orixá dentro da quartinha e depois de um certo tempo ele ganha um upgrade para um ibá, um assentamento, uma coisa assim. Então todo esse material que estava inicialmente dentro da quartinha vai migrar para dentro do ibá. E a quartinha ficará somente como um receptáculo de água, entendeu? Então isso também é comum. Ou tem gente que fica com a quartinha a vida inteira. E também tem gente que usa só a quartinha como um receptáculo de água. E põe uma vela do lado e ela faz o que também tem função. Não deixa de ter função não também. Então como se pode ver, a questão... ainda tem mais uma coisa. Na Umbanda também, as Umbandas de Cáritas, né, essas Umbandas mais cristãs, ainda tem a quartinha do anjo da guarda. E sim, entendeu? Que é uma versão do anjo guardião, alguma coisa assim. Geralmente elas são de louça branca, entendeu? E tem lugares que põe água com mel, água mineral, esse tipo de situação. Aí varia de cada casa com uma casa. Mas o que interessa é que a pessoa tenha a sua quartinha de anjo da guarda. Aí geralmente quando ela vai trabalhar mediunicamente, ela cuida da quartinha, acende uma vela branca do lado, põe um copo d'água. Aí isso é uma coisa engraçada, que ela tem uma quartinha de água, mas ela põe um copo d'água. Mas acontece. Acontece, vai funcionar magicamente da mesma forma. Entendeu? E assim por diante. Então, como se vê, esse mundo do culto, cada lugar procede de uma maneira. E não vai gerar nenhum problema, não. Porque há essa tendência, né? Eu sou o sumo sacerdote da ordem sagrada do chifre do unicórnio dourado. Então, só eu sei a maneira correta de fazer, entendeu? Ordem tradicionalíssima, né? O resto está tudo errado, você está entendendo? Mas é assim. E às vezes, vou publicar na nossa página uma lenda de José dos Santos, é uma lenda que fala sobre isso. E que é a história justamente de uma pessoa que passou por isso. Ele fazia a coisinha de um jeito, dava certo, aí teve um problema, ele começou a mudar. Entendeu? Então se você tem a sua quartinha, cuida daquele jeito e está tudo ótimo, persista, não há problema. Mas não custa aprender mais, aprender porquês, aprender como é feito em outros lugares. Isso quer dizer que você tem que modificar a sua maneira de culto, de forma alguma. O sacerdote de qualquer religião, ele está sempre estudando, ele está sempre aprendendo. Isso faz o crescimento dele dentro da espiritualidade. Já falamos muito, olha lá. Hoje estouramos o nosso tempo. Estouramos. Espero que vocês tenham tido paciência de nos aguardar até o final. Não é verdade? Mais uma vez, conclamamos por inscrever-se no nosso canal. Também por favor. A opção de material escrito na nossa página do Facebook, Umbanda Brasilidade, que na realidade a nossa página do Facebook é que deu origem ao canal. Que as pessoas começaram a pedir uma coisa mais rápida, o que hoje não foi. Desculpa aí, gente. Para que pudessem ter acesso aos conteúdos de forma mais rápida. Então nós passamos a fazer o canal. Mas prometo, hein? Juro sobre a Bíblia, que no próximo vídeo será mais rápido. Não estouraremos o tempo. Tá? A próxima aula será sobre ibás? Isso é um assunto mais controverso ainda, né? Porque muitas umbandas, na realidade, não trabalham com essa modalidade, que são apenas para as umbandas africanistas, na realidade, né? E em sua grande maioria, as umbandas não são africanistas, né? Se você for estatisticamente catalogar todos os terreiros de umbanda existentes, a maioria não é de trilha africanista, você está entendendo? Não é de umbanda de Cálices, umbandas cristãs, tem santinhos, sincretismos católicos, essas coisas. A maioria das umbandas são assim. Então já temos um tema para uma próxima. E aí esse tipo de umbanda não se utiliza desse tipo de plantação de base, não, eles não utilizam esse tipo de coisa. Mas não quer dizer que não possamos falar sobre isso, claro que podemos. Conhecimento não ocupa espaço, né? Muito interessante trocar também, né? Sim, é uma sugestão. E, por fim, porém não menos importante,
Mandem sugestões, escrevam lá no canal, escrevam na página do Facebook. Mandem sugestões. Eu fale sobre esse assunto, nós queremos saber mais sobre isso, sobre aquilo, que nós estamos aqui para ajudar a Umbanda a crescer e a todos adquirirem mais conhecimento dentro das nossas humildes possibilidades. Saúde, paz e prosperidade, e até o nosso próximo vídeo. Até a próxima e avante, filhos de ferro. Isso, exatamente.